Como nós podemos organizar o nosso ambiente de maneira a favorecer a nossa atenção? Isso é sim possível e é importante que a gente faça isso, porque quanto mais a gente puder inibir o efeito dos fatores externos que atrapalham a nossa atenção, mais a gente consegue se concentrar. Então, falando um pouquinho a respeito de organização do ambiente. O local em que a gente vai executar a nossa atividade, seja profissional ou de estudo, precisa estar o mais livre possível de estímulos visuais dentro do nosso campo visual aí em que a gente estiver trabalhando. Eu sei que é muito importante que a gente decore o nosso ambiente de maneira pessoal, colocando porta-retrato, aqueles livros que a gente gosta de ler no nosso horário livre, objetos que nos tragam estima, que nos tragam uma história. Isso é sim muito legal, mas que isso não esteja dentro do seu campo visual, onde você está sentado para trabalhar ou para estudar. Porque se estiver e aquela matéria tiver um pouco mais difícil, ou que você tenha que fazer uma tarefa que é mais complexa, a probabilidade do seu foco desviar e te resgatar aquela história daquela foto, ou o que você se lembra daquele objeto é maior. Então, naquele local, dentro do que você consegue enxergar na hora que você está sentado, trabalhando, estudando, é importante que esteja o mais livre possível e somente com os objetos que você vai utilizar para executar aquela atividade. Segundo fator, se você puder, selecione um ambiente em que você vai fazer somente aquela atividade. Então, selecione um local ou uma cadeira, uma posição diferente em que nessa cadeira, nesse local, você só vai estudar ou você só vai trabalhar. Por quê? Porque se você for estudar no mesmo local que você executa outras atividades, também o nosso cérebro ele monta padrões e ele vai nos direcionar àquela outra atividade que é muito mais, às vezes, tranquila ou prazerosa naquele momento, né? Então, por exemplo, se você estudar na sua cama, você pode começar a ter um pouco de sono, preguiça, ficar mais confortável e isso dificulta a concentração ali no estudo. Ou você pode ter muita vontade de ver as redes sociais, de ver o que está acontecendo, porque normalmente, se for o caso, né, você usou o celular na cama e você vai lembrar disso. Ou se a gente estuda na mesa do jantar, às vezes a gente levanta muitas vezes para tomar água, para comer, ou quer conversar alguma coisa com alguém, que são atividades que a gente executa ali naquele local. Se você não tiver um lugar específico para estudo, tudo bem, pelo menos mude a cadeira, mude o local em que você senta, para criar um novo contexto e que aquele padrão sinalize para o seu cérebro que quando você está sentado ali daquele jeito, você vai estudar. Nos primeiros dias não é tão fácil, mas se você fizer isso com regularidade e daquela maneira você só estudar ou trabalhar, isso com o tempo cria um padrão e daí o seu cérebro vai estar, é mais provável que você se concentre naquela atividade. Outra questão. Evite interrupções, converse com as pessoas da sua casa, do seu ambiente, para que não interrompam enquanto você estiver fazendo a sua atividade. Uma coisa que ajuda é escrever um bilhete, horário do próximo intervalo. A gente precisa fazer intervalos enquanto a gente está estudando e trabalhando, isso é muito importante, e daí anote. Próximo intervalo será coloque o horário, cole na porta, avise os familiares. Se precisarem me fazer uma pergunta, me passar um recado, conversar alguma coisa, você aguarda o horário do intervalo, eu dou uma saída, a gente conversa um pouquinho e depois eu volto, porque essas interrupções acabam dificultando. Outra questão, mantenha o celular longe. Isso é bem importante, porque ainda que você não abra as redes sociais enquanto você estiver estudando, você está de olho nas notificações. E a sinalização de que você tem uma nova mensagem já é suficiente para dividir a sua atenção. Mesmo que você não abra, o seu cérebro vai começar a buscar quem pode ter respondido alguma coisa que eu perguntei, quem pode ter mandado uma mensagem, será que isso é importante ou não, eu posso esperar, eu preciso ver agora. Com isso, a gente já comprometeu a nossa concentração. Então, isso é importante, deixar as redes sociais sem notificação durante o seu horário de trabalho ou de estudo e, se possível, deixar o celular longe. E uma última questão, ter um bloco de anotações ou uma agenda sempre disponível na hora do estudo. Porque se passar, e é muito comum que isso aconteça, a gente começa a estudar e a gente lembra que precisa resolver aquela questão, pagar aquela conta, conversar com alguém sobre um determinado assunto. Tudo isso que passar na sua cabeça,
começou a estudar, veio essa lembrança, você anota no seu bloco de anotações, você anota na sua agenda quando você vai resolver isso. E quando a gente anota, eu falo que a gente libera espaço para voltar a concentrar. Se você não anotar, você vai ficar até o final daquele período de trabalho, de estudo, pensando no que você precisa resolver e, de novo, dividindo a atenção, comprometendo a concentração e o foco. Então, são algumas estratégias que a gente pode fazer para potencializar a nossa, em termos de limpeza ambiental e de organização, para potencializar a nossa atenção.